Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Irmãos amados, ainda em pé, nós vamos ler na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. É o texto que vai servir de meditação nesta noite para nós. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse texto e com reverência acompanhar a leitura. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a aplique aos nossos corações nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai de amor, que bom é estar na tua presença, que bom é estar na tua casa. Que bom é saber que um dia o Senhor chamou o seu povo e constituiu o corpo de Cristo, que é a tua igreja, para adorá-lo, para estar servindo o Senhor, para estar prestando culto a ti, porque só o Senhor merece. E nesse instante, ó Pai, em que abrimos a tua palavra com temor e tremor, pedimos que o teu Espírito Santo acalme a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo entender o que o Senhor tem para nós nesta noite, o recado do Senhor, e o teu Espírito traga ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Irmãos amados, um chamado ministerial para ser, principalmente, ele usa a estratégia que é comum àquelas pessoas, porque era comum na cidade de Éfeso, o povo olhar para a autoridade e ter nela alguém que estava pronta para servi-los, para prestar serviço a eles. Então Paulo vai desenvolver nesse momento, até porque o texto mostra isso, quando ele fala lá no verso 8, salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Olha que interessante, ele não está falando aqui que para eles, olha, vocês tendo fé, vocês vão ser salvos. Não, ele começa, pela graça sois salvos mediante a fé. E esse isto que ele coloca aí, que é um gênero neutro no grego, na língua grega, e é um gênero neutro na língua grega, ele não concorda com o gênero feminino, que é no caso a fé aqui. A fé é um gênero feminino, é uma palavra feminina no grego, e eles não concordam, eles fazem distinção. Este isto se refere não à fé, mas se refere à graça de Deus, que foi dada pelo próprio Deus àqueles homens, para serem salvos. Paulo pega este gancho e começa a trabalhar com eles esta proposição que está aí no texto do capítulo 2, a proposição de que nós somos chamados ministerialmente para servir. O tom da carta vai girar em torno desta perspectiva, de que a igreja de Cristo é formada, é unida como corpo de Cristo, por meio de Deus, por meio de Cristo, e em Cristo ela vai servir a Deus. Servir aqui, no caso, bem especificamente, pregar a palavra. Como dissemos, Éfeso é um ponto estratégico para a disseminação, para espalhar, para levar o evangelho ao resto da humanidade. Paulo sabia disso, e ele começa o tom da conversa dele ali com eles, neste sentido. Paulo mostra aqui que, assim como os efésios tinham um conceito ético de que as autoridades existem para servir, como nós já dissemos, a igreja do Senhor deve colocar em prática o modelo
de poder e autoridade de Jesus Cristo, que veio também para, da mesma forma, servir e dar a sua vida em favor de muitos. A autoridade de Cristo e o poder de Cristo tem um fim neste mundo: levar muitos à salvação, ao arrependimento, à confissão de pecados e a viver uma nova vida e a ser uma nova criatura. Inclusive, Paulo está aqui falando também aos líderes da sua época, e muito mais aos líderes corruptos da sua época, que eles tinham que parar de roubar, de explorar o povo e de fazer a coisa mais correta, que era para a sua posição como líderes: servir ao povo, levar o povo condições de vida melhor. Esse é o tom do capítulo 2, mostrando como o poder de Jesus foi posto em prática, beneficiando a sua igreja. Se você olhar bem depois com calma no capítulo 2, do verso 1 ao 10, você vai ver que Paulo apresenta ali que Jesus leva um povo desqualificado, um povo sem rumo, um povo morto, para uma identidade de um membro do corpo de Cristo, para a eternidade, para uma posição agora de filhos de Deus. Do verso 11 ao verso 22 do capítulo 2, ele vai descrever isso: tira o povo da morte e leva o povo para a vida eterna. Esse é o tom. Agora, participantes da igreja, da sua igreja, da igreja de Cristo, somos chamados então para servir, pois fomos criados para tal, e chamados como corpo de Cristo para servir a Deus. Fica claro isso no verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão, antecipadamente, Deus preparou para que a sua igreja, esses que foram chamados para boas obras, praticassem e andassem nela. A Nova Versão Internacional traz uma tradução interessante deste texto, do verso 10. Ela diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mas ele vai um pouco mais além. Paulo mostra que o próprio Jesus também deixou a sua marca na questão do serviço voluntário e ministerial na obra da sua igreja, para que a sua igreja o siga. O próprio Jesus descreve da sua obra lá em Mateus 20, 28, falando dele mesmo, da sua obra, ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Preste atenção, meu querido irmão. Muitas pessoas têm um tom errado e uma ideia distorcida do que é servir a Deus. Muitos acham até que pregar o evangelho e levar as boas novas de salvação é papel do pastor, do reverendo, do professor de escola dominical, dos líderes da comunidade. Mas olha, querido, reverendo, pastor, presbítero, diácono, servo, são títulos, mas não são títulos que se ganham, e sim se conquistam através de um estilo de vida de entrega total, como o próprio Paulo descreve no capítulo 4 deste mesmo livro, nos versos 7 a 16, que eu vou dar a atenção apenas para o verso 12, 11 e 12, que é o cerne desta perícope, deste texto do capítulo 4. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que eu sou presbítero? Por que eu sou diácono? Por que eu sou pastor? Para a edificação do corpo de Cristo. Por que eu sou autoridade?
para que Deus seja glorificado na vida das pessoas. Esse é o tom que Paulo vai apresentar à igreja naquele momento e para nós também. E que nós temos que dar atenção, então temos que sentir, uma vez que temos esta ideia, temos que sentir em nosso coração uma urgência em se pregar o Evangelho ao mundo sobre a salvação de Cristo para o homem, para o perdido, levar as boas novas para que eles sejam alcançados. E isso não é papel somente do reverendo, do pastor, do presbítero, do diácono, é papel da igreja. Paulo está dizendo, é papel da igreja viver o Evangelho para que o mundo seja influenciado por ele. Nossa oração diária deveria ser: Senhor, usa-nos para a tua glória e para ajudar as pessoas que necessitam de ti. Esse é o desejo que deve nos consumir todos os dias. Como podemos deitar de noite e dormir tranquilos, sabendo que milhões e milhões de pessoas aí no mundo estão morrendo sem Cristo? Como podemos viver a nossa vida tranquila, sabendo que do nosso lado existem pessoas que precisam do Evangelho, da salvação, e nós estamos muitas vezes calados, nem sequer demonstramos ser servos do Senhor, agimos muitas vezes como o pastor está cansado de falar aqui, né? Como 007 espirituais, agentes secretos do Senhor. Ao invés de sermos servos do Senhor, somos agentes secretos do Senhor. Meu amado irmão, fomos criados para dar nossa contribuição em favor do mundo, e não apenas para consumir o que o mundo nos oferece, inclusive esta vida corrupta, doente, medíocre, que não serve para nada, só leva para levar o homem para o inferno que o mundo oferece. Deus nos criou para fazermos a diferença no mundo em que vivemos. O que importa não é quanto tempo de fato viveremos neste mundo, mas sim como viveremos. Ou seja, como você tem vivido, para você mesmo, para o mundo, ou para a glória de Deus. Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos para se levantarem e como igreja e como corpo de Cristo se apresentarem ao mundo e apresentarem um Evangelho verdadeiro que salva e que resgata o homem. Deus nos diz que fomos criados e salvos para servir, e que recebemos dons, queridos, e que fomos moldados para servir. Nós acabamos de ver no capítulo 4 aqui, cada um recebe um dom, cada um está conectado a uma área, e deve desenvolver o seu dom naquela área, para crescimento do corpo de Cristo, e para que vidas sejam alcançadas pelo Espírito. No entanto, muitas vezes, o pecado que habita em nós, a nossa falta de conhecimento e de envolvimento com a palavra de Deus, a nossa limitação pessoal, faz com que nos sintamos impossibilitados de nos envolver na obra do Senhor. Deus quer nos usar, e nós precisamos estar prontos para sermos usados por Ele. Deus chama pastores e obreiros bíblicos, sim, não tenha dúvida, mas chama também os irmãos leigos e voluntários para estarem unidos na missão de socorrer as pessoas em suas necessidades físicas e espirituais. Um chamado ministerial para servir. É assim que você encara a vida com Deus? Um chamado ministerial para servir. O apóstolo Paulo diz que a igreja tem um ministério, que o corpo de Cristo tem um ministério, foi chamado e preparado e está sendo preparado para isso. Mas em primeiro lugar ele diz que um chamado ministerial para servir depende do dom gracioso de Deus. Não depende de mim. Não depende de quem eu sou,
da minha posição, do meu conhecimento, do meu status quo na sociedade. Não, depende da graça de Deus. É Deus quem nos chama, quem nos salva. É Ele quem dá o dom para servirmos. Se você olhar para o verso 8, você vai enxergar diretamente isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem escolhe os seus filhos, os seus servos. É Deus quem determina como a pregação deve ser levada. Paulo mostra aqui que o homem está morto. Dos versos 1 a 3, nós vemos isso no capítulo 2. Só pode receber vida de Deus e por meio de Cristo. Esta mensagem precisa ser mostrada ao mundo. O mundo acha que pela sua bondade, muitos do mundo acham que pela sua bondade, pelo seu dinheiro, pela sua posição, eles vão ganhar o reino dos céus. Paulo está dizendo aqui, é dom de Deus, é Deus quem determina, é Deus quem escolhe. A nossa função é pregar o amor e a misericórdia de Cristo. Só pode receber a vida de Deus por meio de Cristo, aquele que crer em Cristo. Portanto, um chamado ministerial para servir é um chamado cristocêntrico. Tem Cristo como cerne da missão. Quem é o mais importante da missão? Sou eu, o missionário? Não, é Cristo, sua palavra, sua mensagem. Eu sou instrumento nas mãos de Deus para levar esta mensagem, e preciso levá-la com precisão. Mas quem é o cerne principal da mensagem? É Cristo, porque é só por meio dele que a salvação está garantida. Ela não depende de mim, do meu conhecimento, da minha capacidade, mas principalmente depende da minha colocação diante de Deus, da minha dependência diante de Deus. Um chamado ministerial para servir depende do dom gracioso de Deus em primeiro lugar. Mas um chamado ministerial para servir também, em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que envolve servir com amor ou por amor, servir por amor. Se você olhar no final do verso 10, você vai ver ali Paulo expressando de que forma Deus nos amou. Como é que Deus nos amou? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Como é que o chamado dele envolve o amor? O amor de Deus por nós, por meio de Cristo. Fomos criados em Cristo Jesus. É por meio dele que somos renovados e nos tornamos filhos de Deus novamente, salvos por meio de Cristo Jesus. Quando entendemos que somente através do sacrifício de Cristo por nós é que podemos servir a Deus, sentimos então em nós mesmos o amor de Deus em relação a nós, e isso nos impulsiona a mostrar esse amor ao mundo e dizer a Deus: Senhor, queremos te servir, te serviremos. Esta resposta acontece quando uma pessoa recebe o amor incondicional de Deus e sente esse amor, ponto a ponto, passo a passo, dia a dia, e sente o desejo de retribuir este amor a Deus. Como? Servindo-o, levando o seu evangelho com sua própria vida. Um chamado ministerial para servir depende do dom gracioso de Deus, mas também envolve servir por amor. Uma socióloga brasileira e conselheira na área de aconselhamento do luto de pessoas que perdem parentes e às vezes ficam depressivas, ela tem uma frase muito interessante que expressa bem esta ideia: é possível oferecer sem amar, mas é impossível amar sem oferecer. O próprio Deus, ainda usando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14, ele diz que o amor de Cristo
nos constrange. Você não fica constrangido não, querido, quando você vê alguém precisando da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus? Ou seu coração e o meu, o nosso, está tão endurecido assim, a ponto de olhar para o necessitado e falar, é outro que resolva o problema dele. Se Deus colocou ele no teu caminho, é para você resolver, é para mim resolver, querido. Você vai ter que se virar. Vai ter que pedir a misericórdia de Deus, a direção dele, a coragem e fazer algo. Muitas vezes você não vai poder fazer nada por aquela pessoa, mas você pode apenas orar, dar um abraço, dar um aperto de mão. Isso muda a vida da pessoa. Você não faz ideia como muda a vida da pessoa que está às vezes na rua, desapercebida por todos, e você passa e dá um aperto de mão e diga a ela, bom dia, boa tarde, boa noite. Os nossos projetos sociais, quando a gente adentra aos projetos, muitos vêm falar conosco, mas muitos apenas querem ouvir com educação um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Muitas vezes, nas minhas rodas de conversa com eles ali, muitas pessoas se achegavam à roda apenas porque foram cumprimentadas, porque foram convidadas, se sentiram importantes. Olha, alguém lembrou de mim, alguém me viu, alguém me cumprimentou. Querido, que sociedade é essa que nós vivemos? Como é que a igreja pode viver desse jeito? Como é que a igreja pode andar nesses caminhos? Caminho maldito esse, caminho do mundo, não é da igreja não. Saia desse caminho, querido, em nome de Jesus, se você está nele. Saia desse caminho. Deus não te chamou para olhar a humanidade e virar as costas para ela, não. Deus te chamou para fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Deu a sua vida em favor dos seus filhos. Você está disposto a dar a sua vida em favor daqueles que precisam da salvação? Se você está, é porque você ama, de fato, a Deus, a igreja e as pessoas que precisam ser alcançadas, que estão no mundo sem Cristo. Preste atenção, querido. Um chamado ministerial envolve dependência do dom gracioso de Deus, mas também envolve servir por amor. Mas em terceiro lugar, um chamado ministerial para servir envolve servir por missão. Temos uma grande responsabilidade em nossas mãos, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, salvos pela graça do Senhor, temos uma grande responsabilidade. Deus nos chama para sermos restauradores de brechas. Olha o final do verso 10. Aos quais Deus, de antemão, preparou para quê? Para quê? Andássemos nela. Andássemos nelas. Presta atenção, querido. Você foi feito criatura nova em Cristo Jesus para praticar boas obras e andar nas boas obras. A igreja do Senhor foi chamada para mostrar as boas obras ao mundo. Que boa obra é essa? Salvação em Cristo Jesus. O resgate para o reino eterno. Aquilo que o reverendo pregou hoje de manhã. Não se deixe levar pelo que o mundo apresenta, porque o que o mundo apresenta vai acabar um dia, mas o reino eterno vai durar para sempre. E eu quero estar nesse reino eterno. Não me importa o que o mundo pense, não me importa o que o mundo fala, não me importa o que os políticos digam. O reino eterno vai durar e esta vida vai acabar. Em nome de Jesus, esta vida vai acabar. E quando ela acabar, aqueles que estiverem com Deus serão seus filhos de fato na eternidade. É o que diz também 2 Crônicas 29:11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros. Todos foram chamados para servir a Deus.
Portanto, nossa missão não deve ser alcançar, a nossa missão deve ser alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. No passado, meu querido irmão, muitos assumiram essa missão e tiveram êxito em sua caminhada. Ao longo da história nós encontramos aí personagens exemplares que serviram a Deus com tanto fervor, dedicando a sua vida a pregar o Evangelho e levando muitos à salvação. Nós temos relatados aí vários e vários exemplos. James Hamilton, por exemplo, nascido em 1847, foi um missionário em Uganda, na África, onde morreu como mártir em favor do Evangelho de Cristo, levando muitos à salvação. Um homem rico, um homem cheio de posses, dedicou a sua fortuna na pregação da palavra de Deus, levou muitos a Cristo. David Livingstone também ofereceu a sua vida em favor do Evangelho de Cristo no interior do continente africano. Ali ele pregou a palavra do Senhor, muitas vidas foram salvas. Muitos no passado fizeram a mesma coisa, viveram em função da missão de Cristo, atendendo o chamado para servir. Olha o que diz John Wesley sobre a evangelização, sobre o viver o Evangelho e pregá-lo. Faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. No passado, grandes homens fizeram a diferença em suas épocas, levando muitos aos pés do Senhor. Mas estes homens morreram, queridos. Eles estão na história. Hoje, eles não estão mais aqui. Hoje, somos nós que somos chamados para fazer a diferença na sociedade. Somos nós hoje, os missionários de Cristo, chamados para levar o Evangelho e levar pessoas aos pés de Cristo. O cristão verdadeiro, querido, não é apenas aquele que tem a verdade, que conhece a verdade, mas é aquele que a ama e a proclama com a vida e com os lábios. Paulo está dizendo àqueles irmãos: sejam cristãos verdadeiros. E quer ser um cristão verdadeiro é aquele que vive o Evangelho, é aquele que pratica, é aquele que faz diferença no mundo, é aquele que incomoda o mundo, no bom sentido. Um chamado ministerial para servir envolve a dependência do dom gracioso de Deus, envolve servir por amor, envolve servir por missão. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos envolver com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, de forma direta e indireta. Também com a distribuição de materiais, de livros, de folhetos, de Bíblia, divulgação de insights, estudos bíblicos, produção de conteúdo cristão, mas também com ajuda humanitária. Nós temos que fazer diferença em todas as áreas na sociedade. Nós temos que levar o amor e a misericórdia de Jesus a todos que necessitam. Mas temos que ajudá-los também nesta caminhada. Nós estamos beirando a 70 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. O governo diz que é 24 mil. A prefeitura diz que é 24 mil. Mas eles falam isso, muitos deles falam isso porque não estão na rua. Não estão caminhando dia a dia, não estão vendo o número de pessoas que estão nas ruas, como aumentou o número de pessoas. Ou eu estou mentindo? Não sou eu que falo isso, querido. Saia na nossa rua aqui agora e você vai ver
o número de pessoas que estão ali na rua. De 2 meses para cá, triplicou. Aqui, na nossa rua, triplicou. Ah, mas isso é um problema social que a sociedade deve resolver. Quem é a sociedade? Você não faz parte da sociedade? A igreja não faz parte da sociedade, ou a igreja está isolada da sociedade? Está fechada no seu mundo cristão, impenetrável. De alguma forma, temos que nos envolver, queridos, porque somos chamados para servir. E não podemos cruzar os nossos braços, enquanto muitos estão sendo levados à morte eterna. Como eu posso então aplicar esse texto que Paulo está desafiando aquela igreja e a nós nesta noite, a minha vida? Como posso aplicar esse texto então à minha vida? Como posso realizar as boas obras em Cristo Jesus, assumindo um chamado para servi-lo na área onde eu estou? Sendo um bom cristão no lar, querido. Sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Sendo um bom empregado, um bom patrão. Alguém que cumpre as leis. Alguém que não é arredio. Mas principalmente, olhando para os dons que Deus nos dá e os frutos do Espírito que estão registrados lá em Gálatas 5, especialmente no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, pratique amor, gozo, paz, longanimidade, paciência ao extremo, benignidade, bondade ao extremo, olhe para todos com bondade, desenvolva a bondade, tenha mais fé, seja manso, seja equilibrado, temperado pela palavra de Deus, se disponha nas mãos de Deus para que vidas sejam alcançadas, e não meça esforços para alcançar essas vidas. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos ajude a servi-lo cada vez mais e melhor. Neste ano que se inicia, que Ele te faça um servo dEle em missão. Em missão. Não comece o ano dizendo assim: Pai, que Tu possas me fazer um servo Teu este ano. Que Tu possas, para com esse verbo errado, querido. Não leva para o futuro não joga a responsabilidade para o futuro. Faça agora. Senhor, eu quero ser agora um servo Teu. Eu quero me dispor agora a Te servir. Eu quero que o Senhor me mostre onde é que o Senhor quer que eu fale do Teu Evangelho, que eu quero falar do Teu Evangelho. Que Ele te faça um servo dEle em missão, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja dEle, porque a igreja foi estabelecida para isso. E Paulo está deixando bem claro para aqueles irmãos: olha, as autoridades servem, mas servem para quê? Jesus veio para servir e dar a vida e resgatar a vida de muitos. Paulo mostra para aquela igreja que vale a pena servir a Deus, debaixo do poder e da autoridade do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo, porque vidas vão ser atraídas para o corpo de Cristo. Não é isso que fala Atos 2? Enquanto o povo orava, enquanto o povo jejuava, enquanto o povo louvava a Deus, o que diz o texto? Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus quem traz o perdido, é Deus quem resgata, querido. A tua função e a minha função é viver este Evangelho de maneira que o mundo seja influenciado por ele. Seja um servo em missão, dentro do corpo de Cristo, para sustentar a igreja e fora dele, porque lá fora é o nosso campo de batalha. Lá fora estão as vidas que precisam ser resgatadas. Nas guerras mundiais que nós tivemos, existiram, naquela época, mais do que hoje, existiam soldados
que iam à guerra para guerrear, claro, né? Para atacar o inimigo, para atirar no inimigo, para ferir o inimigo, para matar o inimigo. Mas poucos falam do outro exército que vinha após este, que é conhecido até hoje também, um exército que salvava vidas. Quem era esse exército que salvava a vida? Que vinha após aqueles que matavam o inimigo. Era o exército dos soldados que recolhiam os corpos dos feridos e ajudavam eles a se recuperarem. Meu amado irmão, Paulo está dizendo assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boa obra significa vida. O exército do Senhor não foi chamado para matar ninguém, para guerrear lá fora, dar tiro em ninguém. O exército do Senhor foi chamado para ir lá, pegar os feridos e levá-los à vida. Você e eu somos convocados para entrar nessa missão, para levar vida àqueles que estão morrendo aí fora, no campo de batalha. No campo de batalha. Um chamado ministerial para servir. Você está pronto? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.